Vamos dar continuidade à nossa aula de Química do Solo. E agora eu quero que vocês peguem um caderno, caneta, lápis, e vão fazendo as anotações aí que eu vou sugerindo ao longo da aula, ok? Isso vai ser importante para a nossa aula de amanhã, a nossa aula que a gente vai fazer os cálculos de adubação, tá bom? Hoje vamos falar sobre nutrientes do solo. Antes de falarmos de nutrientes do solo, eu quero que vocês observem bem essa figura, que representa a lei do mínimo, formada por Justus von Liebig. A lei do mínimo, ela consiste no seguinte: que a produção será limitada a partir da deficiência do elemento em menor disponibilidade. Nesse caso, a lei do mínimo, vocês observem na figura que o balde de água é a produção máxima da cultura, e essas taliscas aqui, parecendo aquele barril do Chaves, né? A barra menor, essa ripa menor que tiver, a água vai derramar. Então não adianta eu ter luz suficiente, boro, zinco, ferro, água, cobre, nitrogênio, carbono para fazer a fotossíntese, né? Magnésio e enxofre, se o cálcio está baixo, o fósforo está baixo, e o meu potássio aqui, ó, que está uma ripa menor ainda aqui, que está fazendo essa produção máxima derramar, né? Então, se falta um elemento, é um equilíbrio, né? Se falta um elemento na quantidade suficiente, justamente vai fazer o quê? Vai diminuir essa produção máxima da cultura. Então, todos os elementos e fatores devem estar em equilíbrio para que ocorra a máxima produção, ok? E quais são esses elementos? Nós temos os elementos principais, o carbono, o hidrogênio e o oxigênio, que são elementos que compõem toda a matéria orgânica, né, que estão presentes na matéria orgânica, principalmente o carbono, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre. Se vocês quiserem, anotem também esse símbolo atômico deles aí, que é o que a gente vai usando nas próximas aulas. Esses elementos aí são chamados de macronutrientes. Em contrapartida, existem esses outros aí, ó, o boro, cloro, cobre, ferro, manganês, molibdênio e zinco. Alumínio, cobalto e silício, eles são elementos benéficos, né? E para algumas culturas eles são considerados micronutrientes, ok? São os micronutrientes. Qual a diferença entre macro e micronutriente? A importância deles? Não, todos são importantes. Lembra que a gente falou no slide passado do equilíbrio entre eles, né, entre esses elementos. É a quantidade que a planta vai precisar. Enquanto os macronutrientes, tirando aqui carbono, hidrogênio e oxigênio, né, esses aqui, ó, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre, que são os macronutrientes que a gente aplica, né, no solo, eles são usados em maiores quantidades. Eles podem ser usados em quilos por grama, né, quilo por hectare de planta, enquanto os micronutrientes, que são esses aí principalmente, eles vão ser usados em gramas, né, por hectare, ok? Então, a questão de ser macro ou micronutriente não é a importância, é a quantidade que vai ser utilizado pela planta e aplicado no solo. Então, começando com o nitrogênio. O nitrogênio ele pode ser absorvido pelas plantas na forma catiônica e aniônica, né? É presente no ar atmosférico e na matéria orgânica. Ele é consumido em grande quantidade pela planta e facilmente lixiviado e volatilizado. Lixiviado ele ser escorrido, né, no solo para o lençol freático, e volatilizado é voltar para a atmosfera. Quais são as principais funções do nitrogênio? Crescimento da planta, né, na fase vegetativa, antes dela botar a flor, né, atua diretamente na fotossíntese, também por ser um constituinte da clorofila. Por isso, quando a gente aplica nitrogênio, a gente percebe que a folha fica mais verde, fica um verde mais bonito, né? Participa da constituição de vitaminas, carboidratos e proteínas, e é importante no desenvolvimento radicular. Então, no ciclo do nitrogênio, a gente pode observar isso aqui, ó. Tem nitrogênio na atmosfera e tem as formas de entrada. Quando a gente fala aqui, ó, preste atenção aqui, por favor, de bactérias fixadoras de nitrogênio nos nódulos de raízes das leguminosas, nós estamos falando de uma coisa chamada FBN. Anotem aí, FBN, fixação biológica de nitrogênio. Ela é provocada pelo quê? Quem faz essa fixação? Essa fixação ela é realizada por bactérias que têm uma simbiose com as raízes de leguminosas, principalmente das leguminosas. E quais são as leguminosas que a gente conhece? Feijão, soja, amendoim, né? Tem outras também, tem a algaroba, tem a leucena e outras tantas aí. Tem a mucuna, feijão de porco.
Então, essas bactérias elas vão capturar esse nitrogênio atmosférico, onde tem a maior quantidade de nitrogênio, e vai deixar disponível nas raízes das plantas. Ah, professor, então não precisa adubar com nitrogênio, meu feijão? Teoricamente, não. Se seu solo tiver com a microbiota muito boa, não vai precisar aplicar nitrogênio, porque essas bactérias, se tiver uma população muito boa de bactérias, ela mesma vai nutrir as leguminosas com nitrogênio, tá bom? Então elas entram aqui, e por isso até porque essas plantas são utilizadas na questão de incorporação de material verde, né, de fazer uma adubação verde na área. Então essas bactérias vão pegar esse nitrogênio atmosférico, capturar, transformá-los numa forma assimilável, mais assimilável que a forma de nitrato. Então volta para a matéria orgânica. Né? E também tem a questão da adubação química, a questão da matéria orgânica. Né? Então vai acontecer esse ciclo do nitrogênio aí. Tá bom? Aqui eu quero que vocês anotem essa tabela. Dê um pause e anote essa tabela, que a gente vai usar isso na aula de amanhã. Quais são os adubos nitrogenados que a gente vai encontrar no mercado? E a quantidade mínima de nitrogênio nesse adubo. Não é que a gente compra e vai ter 100% de nitrogênio, não. É um composto. Então, a ureia é um dos mais comuns, né? Tem 45%, nitrato de amônio, nitrato de amônio e cálcio, nitrato de cálcio, fosfato monoamônico, que a gente chama de MAP, e o diamônico, o DAP, e o nitrato de potássio. E cada um tem uma quantidade aqui específica uma quantidade mínima de nitrogênio pela legislação, tá bom? Aí qual adubo eu vou escolher? Vai escolher geralmente o mais barato, né? Vai escolher um que vai suprir mais a necessidade. Por exemplo, na cultura do tomateiro, é uma cultura exigente em cálcio, por exemplo. Então, qual é a fonte de nitrogênio que eu vou precisar usar para ter esse balanço melhor de nitrogênio e cálcio? Nitrato de cálcio. Geralmente é o que se aplica nisso aí, né? nessa questão da aplicação do tomateiro. Falando de fósforo, nessa forma de P2O5, presente na forma inorgânica, né, em rochas e minerais do solo, e na forma orgânica também. Participa do DNA, de moléculas de energia, como ATP, NADPH. É muito importante na formação de sementes e grãos. Então você vê que se há deficiência de fósforo, provavelmente a formação de sementes e grãos vai ser afetada, a formação, né, de sementes e grãos. Promove o aumento do sistema radicular, participa da síntese de amido, sacarose e glicose. Né? Solos ricos em fósforo, nosso país temos solos ricos em fósforo, porém pouco disponível na solução do solo, porque esse fósforo vai ficar agregado, aderido àquelas partículas lá de sesquióxido de ferro e alumínio que a gente falou naquela aula sobre minerais do solo, tá bom? Sintomas de deficiência de fósforo na planta: a coloração púrpura avermelhada nas folhas mais velhas. Deficiência extrema leva as folhas a terem uma cor verde escura, sem brilho ou verde azulada. O menor crescimento da planta, claro, e a redução da quantidade e do tamanho de frutos e sementes. Lembre que o fósforo participa justamente no desenvolvimento dessas sementes. Então, o ciclo do fósforo, em vermelho é a saída, azul é a entrada e verde os componentes. Então, entra como esterco de animal e fertilizantes orgânicos ou no resíduo das plantas. A deposição atmosférica é baixa, né? E fertilizantes minerais é a maior quantidade assim, no cultivo agrícola. Então tem essa questão de fósforo orgânico e tudo mais. A lixiviação dele, a saída, é pouco comum, porque ele é um elemento pouco móvel no solo. Ele é um elemento que as plantas precisam ter mais acesso mais perto, porque ele mesmo é pouco móvel. Daí também a deficiência nas folhas mais velhas. E também é extraído pela retirada nas colheitas e o escoamento e erosão superficial. Né? Vai tirando essa questão do fornecimento de fósforo para as plantas. Então, aqui uma figura a gente observa no experimento da Embrapa. Aqui foi aplicado nenhum fósforo e aqui é aplicado fósforo. Então você vê a diferença de tamanho aí desse espaço, né? E vê que é pouco móvel, que está bem pertinho. Então, você vê a importância do fósforo no desenvolvimento da planta como um todo. Então não adianta colocar nitrogênio, potássio, cálcio, magnésio, enxofre e os micronutrientes. Se faltou um, vai faltar todo o desenvolvimento da planta. Adubos fosfatados, aqui também vocês anotem. Super simples, mais comum, né? Super triplo, tem 41 de fósforo.
monoamônico e o fosfato de amônio. Ok? Então, dê uma pausazinha e anota essa tabela aí. Potássio, responsável pela manutenção do pH celular de tecidos entre 7 e 8, aquela manutenção do pH que a gente estudou também, né? Um pH mais neutro, a base. Ativa sistemas enzimáticos, atua diretamente na fotossíntese, apesar de não estar ligado a nenhuma molécula, né? Nenhum tecido, perdão. Interfere na constituição da firmeza das paredes celulares da planta, que é o turgor que a gente chama. Quando a planta está murcha, ela está com um pouco turgor. Participa do sistema de entrada de água e nutrientes, na questão do balanço osmótico. Auxilia no transporte e armazenamento de carboidrato. E incrementa a absorção de nitrogênio e a síntese de proteínas. E por que esse armazenamento de carboidrato aqui chama a atenção para isso aqui? Se a gente pensar, por exemplo, na mandioca, o aipim que a gente consome, a gente vê que ela é uma raiz que armazena carboidrato, né? Então, se falta potássio, numa cultura como essa, a gente vai ver que vai faltar também um desenvolvimento mais vigoroso dessa raiz. O acúmulo de amido ali, o acúmulo de carboidratos, vai diminuir. Então, logicamente, que o potássio está relacionado justamente a isso. Também, uma cultura rica em potássio, que precisa de potássio, é a banana. É uma cultura muito exigente. Você vê que ela também é um fruto rico em amido. Então, deficiência de potássio nessas duas culturas, principalmente, vai afetar a produção. Deficiência de potássio, acamamento de plantas. Você percebe isso quando ela dobra, né? Quando ela vai caindo. Inibe o crescimento das raízes e da planta. Clorose das folhas mais velhas. O que é clorose? É perder a coloração verde, né? Vai ficando mais amarelada, mais esbranquiçada. Necrose. O que é necrose? É a ferida, aquela coisa preta que fica na borda das folhas. E em casos mais graves, a necrose vai avançando até a nervura. São aquelas, parece uma veia nas folhas. A gente vai ver com calma mais nas próximas aulas, tá? Fazendo com que a folha curve-se para baixo e leve à sua queda. E aí atrasa a floração também e reduz o crescimento dos frutos. Por que reduz o crescimento dos frutos? Porque está relacionado ao acúmulo de amido, né, de carboidratos. O ciclo do potássio, também ele entra como adubação verde, resíduo de plantas, no esterco de animais, fertilizantes orgânicos, fertilizante mineral. Ele é lixiviado também, novamente por escoamento e erosão, e retirada pelas colheitas. Então, a gente tem que ter esse balanço aí do potássio. Anotem aqui também os adubos potássicos que a gente pode usar, que vai encontrar mais fácil no mercado. O cloreto de potássio, que tem 60%, né, de K2O, dióxido de potássio. Sulfato de potássio magnésio, o nitrato de potássio, o hidróxido de potássio e o ortofosfato de potássio. Ok? Então anotem essa tabelinha. E os micronutrientes, que são aqueles lá que a gente falou, né? Boro, cobre, cloro, molibdênio, zinco, manganês, ferro. Eles têm diversas funções metabólicas. Aqui eu não vou falar sobre um por um, se vocês vão pesquisar, porque senão a gente passaria muito do tempo. Já está muito comprida a aula, né? Então, o que é que eles interferem? Na floração, na fecundação, na resistência a doenças, né? Na síntese de hormônios e proteínas, como cofatores metabólicos. E você também vai perceber essas deficiências na folha também, ok? Lembrando que eles são chamados de micronutrientes não devido à importância, sim à quantidade que é utilizada pela planta. E aí, quando a gente percebe a questão de diagnose foliar, a gente vai perceber o que é que tem, o que é que não tem, o que é que está faltando, o que é que está demais, né? Então aqui, vocês olhem com calma, dê uma parada e observem. Se está uma folha desbotada, né, mais fraquinha, porque está sem luz. Falta de cálcio, tem essa questão do amarelecimento entre as nervuras. A falta de nitrogênio, magnésio, potássio. Aqui na frente tem uma foto. Por exemplo, na do milho, veja só, uma folha saudável como é. Olha a deficiência em fósforo, como é que fica, avermelhado. Né? A deficiência em potássio, veja a necrose na borda da folha, essa necrose, né? A deficiência em nitrogênio, o amarelecimento na nervura. Deficiência em magnésio, a sinais de seca, o enrolamento da folha, perda de turgor.
Aí doença, utilização de produtos químicos que queimou a folha, né? Que queimaram as folhas. Então, esse chama-se diagnóstico foliar. Claro que para a determinação desse elemento, a gente vai fazer uma coleta do material foliar e vai fazer uma análise em laboratório. Mas no campo, algumas vezes, ela consegue ter essa resposta, a gente consegue identificar essa resposta. Aqui a gente vê, ó, por exemplo, falta de cálcio, falta de ferro. Essas figuras vocês conseguem encontrar na internet com calma, baixar no celular, baixar no computador e olhar, estudar, além do material que foi disponibilizado, tá bom? Falta de magnésio, falta de potássio, a falta de nitrogênio, fósforo, falta de enxofre, se é nas folhas mais velhas ou folhas mais novas, tá bom? Aqui também a gente tem outro sintoma, né, outro sinal de outra figura que mostra justamente essas diferenças, essas respostas que as plantas precisam ter, tá bom? Professor, eu fui na casa agropecuária comprar um adubo e me deram lá um tal de 10-10-10, que às vezes o pessoal fala 10-10, vocês 24-12, 4-14-8. O que é isso, professor, pelo amor de Deus? Pessoal, isso é nada mais nada menos do que o NPK. O primeiro número refere-se ao nitrogênio, ao percentual de nitrogênio, o segundo número a fósforo e o terceiro número a potássio, né? Então quer dizer o quê? Nesse 10-10-10? Quer dizer que em 100 quilos daquele adubo, eu vou ter 10 quilos de nitrogênio, 10 quilos de fósforo e 10 quilos de potássio, né? O 10, 10, 10, então é 10%. Né? Da mesma forma, o 6, 24, 12. Eu vou ter 6% de nitrogênio, 24% de fósforo e 12% de potássio. Essas informações da percentagem ou da porcentagem que tem em cada adubo é justamente o que a gente vai usar para fazer os cálculos de adubação, tá bom? Nós vamos usar essa análise então, mais elucidada para a gente fazer a nossa aula de amanhã, tá bom? Então anota isso que a gente pediu, esses adubos, e amanhã nós vamos tirar as dúvidas, explicar direitinho como é que faz o cálculo de recomendação, onde eu vou buscar esse laudo, onde eu vou buscar a recomendação, como é que eu vou ter que saber quanto é que eu vou aplicar na minha cultura, tá bom? Então, a gente se vê amanhã.